Fala pessoal do Podcast Irmão, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e a gente vai fazer um vídeo especial. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas muita gente tinha pedido para que a gente começasse a fazer isso no podcast e a gente vai fazer esse teste. Se vocês gostarem, a gente faz outras vezes. É o tal do React, né? Que existe muito no YouTube, que para quem não conhece é simplesmente uma pessoa reagindo a um vídeo em tempo real, né? No caso, sou eu reagindo à entrevista coletiva que aconteceu agora há pouquinho do técnico Wagner Mancini no CT Joaquim Grava, né? O React, que expressão mais bonita, né? Eu tenho algumas coisas a informar antes de começar. Primeiro, para a gente não tomar um strike igual outro dia, a gente vai ouvir a entrevista e vai deixar uma imagem parada. A gente não vai ver a entrevista, né, porque é propriedade da TV Corinthians, então a gente vai ouvir a entrevista do Mancini. Outra coisa importante, como hoje é minha folga lá na rádio, eu não acompanhei a entrevista, então eu não sei o que o Mancini vai falar de verdade. Eu estava almoçando na hora da entrevista, vocês vão ver que eu nem participei da entrevista, então eu vou ouvir pela primeira vez. E aí a reação vai ser até mais legal, né? Porque se tiver alguma coisa importante eu paro a entrevista, dou os meus palpites e aí a gente vai seguindo. E uma terceira coisa, para não ficar muito longo o negócio, eu peguei os primeiros 15 minutos só da entrevista e separei. Normalmente os primeiros minutos são os mais importantes, porque depois as perguntas acabam se repetindo, enfim. Então eu peguei esses primeiros 15 minutos. Se vocês gostarem e pedirem, depois quem sabe eu faço os últimos 15 minutos da entrevista, que teve cerca de meia hora, 30 e poucos minutos. Então vamos lá começar esse React, a entrevista que aconteceu hoje às 2 da tarde do técnico Wagner Mancini. Bora lá, hein? Do Tomás Rosolino, do meu timão. Fala, mas Tomás, gente boa, ótimo repórter. Minha pergunta, ontem na entrevista do Alessandro e do Roberto, eles indicaram que não tem nenhuma negociação avançada aí para a renovação do Jefferson, Otero e Casares. Foi logo num assunto bacana, hein? Bastante. Acho que até o Jefferson dá para se considerar um titular da sua equipe. Essa incerteza sobre tê-los ou não no meio do ano te força aí a fazer adaptações, a mudar a equipe, pensando já pro restante da temporada, né? Já que são jogadores que você não tem certeza se pode contar até dezembro? Boa tarde, Tomás. Olha, não tenha dúvida que nós estamos muito em contato, né? Diretoria, a comissão, os atletas, sempre que nós temos... Só parar aqui rapidinho, para quem não ouviu a entrevista de ontem do Alessandro, ele meio que deixou nas entrelinhas que não vai renovar com o trio, né? Os três, o contrato termina em junho, Gemerson, Otero e Casares. O Alessandro falou que não teve conversa até agora de renovação, e ele falou assim que essas renovações que exigem muito dinheiro, tem que ser bem pensadas, não sei o que, deixou um pouco nas entrelinhas que não vai renovar o contrato, só para vocês se inteirarem aí antes dessa resposta do Mancini. Vamos continuar. Oportunidade, a gente está falando sobre isso, né? E a situação do Corinthians, ela já foi delineada ontem e hoje, através das entrevistas, né, do Alessandro, do Roberto, do Duílio. Eu acho que o mais importante é a gente estar em conformidade com aquilo que está acontecendo no clube. Ou seja, ele concorda com o Alessandro. A vida da gente está diferente por causa de uma pandemia, mas é um ano diferente no Corinthians, onde a gente tem que entender muita coisa que está acontecendo e jogar junto. Não podemos de maneira alguma passar uma falsa impressão daquilo que não vai acontecer. O que vai acontecer? O Corinthians vai ser forte em 2021? Vai ser forte. Se tiver que contratar alguns atletas mais para frente, eu tenho certeza que o Duílio, o Roberto e o Alessandro vão saber. Mais para frente. Interessante essa resposta. Essa parte da resposta. Primeiro, uma informaçãozinha. O Mancini queria que renovasse com Casares, porque ele acha que é o jogador mais habilidoso da equipe. Embora ele não esteja utilizando Casares nesse momento, por causa da parte física, mas ele queria renovar com Casares. Com Otero e com Gemerson ele não fez muita questão. Já está dizendo que concorda com a diretoria, ou seja, foi voto vencido. E eu vou até voltar aqui 10 segundinhos, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, só consigo voltar com ele
aqui, mas vou voltar manualmente mesmo, ele falando que se tiver contratação mais para frente, ou seja, não vai ser para o Campeonato Paulista, já dá uma ideia de que não vai ter contratação para o Campeonato Paulista. Mais para frente, eu tenho certeza que o Duílio, o Roberto e o Alessandro vão saber o momento certo. Para este momento, nós temos que voltar todas as nossas forças para a base do clube, que tem atletas interessantes, e por isso eles estão sendo aproveitados, e não pelo contrário, não porque não tem jogador, vamos buscar na base, não é isso. Nós temos sim atletas de qualidade e por... Mentira, né? Mentira. Não é porque não tem jogador que vamos buscar na base, é porque tem atletas de qualidade. É óbvio que é porque não tem jogador, né? Se o Corinthians tivesse um time de seleção brasileira, não ia usar a base. Mas eu entendo o Mancini, ele não pode falar isso, né? Mas é mentira, óbvio. Isso a gente está tentando mesclar. Hoje nós temos no elenco 60% de atletas que são oriundos da base, e isso é muito importante para que você possa reequilibrar um clube. Então, quando a gente fala que 2021 é um ano importante para o clube, nós estamos, obviamente, falando também da parte econômica, da parte financeira. É como se nós estivéssemos reestruturando não só o elenco com a entrada de jovens valores. Um ponto importante, eu conversei com 2 dirigentes do Corinthians há umas 2 semanas a respeito do Mancini, e o trabalho do Mancini está sendo um pouco questionado já lá dentro. Eu fiz até uma live sobre isso, para quem quiser, é só procurar aqui no canal. Mas um ponto positivo é que o Mancini está aceitando tudo que a diretoria fala. Não vai contratar, beleza. Não vai trazer tal jogador, beleza. Não vai renovar, beleza. Ele não fez nenhum tipo de exigência desde que ele chegou no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso a diretoria pensa que nenhum outro técnico que chegue vai fazer igual. Porque todo técnico chega pedindo umas 3, 4 contratações. O Mancini está aceitando trabalhar com o que tem. Isso é uma vantagem dele. Mas também o clube saneando, abaixando folha salarial. Não é muito da minha área isso, mas eu estou tocando nesse assunto também. Acho que o mais importante, aquilo que foi dito lá no começo, é que todo mundo tem que dar as mãos. Ninguém está em estado de choque, não é isso. Mas a gente tem que ser realista. O Corinthians precisa sim dos jovens para fazer uma mescla a um elenco com atletas mais experientes, e também precisa reativar algumas coisas que são importantes no futebol. Dentre elas, o uso da base para que você possa reequilibrar-se. Para quem fala que o Mancini não gosta de usar a base, quando ele estava no Santos ele usou muito a base, quando ele estava no Vitória ele usou muito a base, ele usa. Esse defeito o Mancini não tem. Ele que lançou o Neymar no Santos, né? Então esse defeito o Mancini não tem. Só que o moleque da base tem que ser bom, né? Eu ouvi já falar que essa base do Corinthians não tem nenhum cracaço de bola. Tem jogador que entraria bem no time. Titular o time hoje do Corinthians, né? Agora não é tipo um Pedrinho, não é aquele cara que vai ser vendido por 100 milhões de reais. Não tô dando minha opinião, tô falando o que eu ouvi falar lá de dentro do Corinthians, é o que os caras pensam. É difícil um jogador, é claro que o jogador tem 17 anos, ele vai, como diz o Mancini, maturar, né? Vai melhorar alguns aspectos e pode virar um craque. Eu não estou falando que o cara não é craque com 17, que com 20 ele também não vai ser craque. Pode, obviamente, um jogador virar craque. O zagueiro Felipe, que o Corinthians contratou do Bragantino, era horrível. Hoje, onde é que o Felipe está? Um dos melhores zagueiros da Europa, no Atlético de Madrid. Enfim, hoje, os jogadores da base do Corinthians, eles são jogadores com nível de entrar no time e repor a posição. Não tem nenhum jogador que vai entrar e vai, porra, esse cara mudou o status do time do Corinthians. Mas o Mancini não tem medo de lançar, não, se ele vê um cara bom, como o Varanda, por exemplo. Em todos os sentidos. Marcelo Braga, do GE. Boa tarde, Mancini. Tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é que na sua última entrevista coletiva contra o Retrô, você deixou uma frase que vai haver mudanças, não só de peças, mas também mudanças de comportamento. Então, eu queria saber, primeiro, nesse primeiro jogo contra o Guarani,
que tipo de mudanças a gente vai ter em relação à escalação, assim, mais ou menos o que você pode falar sobre mesclar essa experiência com a juventude. E também, só para deixar claro sobre essa última pergunta, esses jogadores, o Otero, o Casares e o Gemerson, têm contrato até dia 30 de junho. Você pretende utilizar esses jogadores até o último dia de contrato deles, ou a falta de renovação já vai abrir caminho para outras pessoas? Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Vamos lá até pela segunda pergunta, porque eu acabei não respondendo totalmente a anterior sobre o Casares, o Otero e o Gemerson. São atletas que são do clube até junho, independente daquilo que vai acontecer, que não cabe a mim. Eu estou dentro da parte técnica, tática. Esses atletas são atletas que vêm já há meses tentando, dentro do possível, ajudar o clube. Então eu não posso de maneira alguma abrir mão de nada. Enquanto eles forem atletas do clube, eles serão usados, óbvio, né? A partir do momento em que algum tipo de negociação interferir nisso, aí a diretoria vai saber o momento certo de chamar o jogador e de executar aquilo que tem que ser executado, né? Ele está querendo dizer se os caras fizerem um pré-contrato com outro time, porque já podem, né? Se de repente o Casares, vocês não vão ficar comigo, então eu vou pro, sei lá, Atlético Goianiense, eu vou pro Bahia, aí pode ser que ele saia do time, né? Porque já tem um contrato com outra equipe, mesmo que seja um pré-contrato, é isso que o Mancini está querendo dizer. Mudanças, eu espero já ver neste domingo diante do Guarani um time modificado. Eu falei depois do jogo do Retrô na coletiva que nós estávamos vivendo naquele momento uma situação muito difícil, porque nós tínhamos tido vários casos de Covid, e naquele momento a gente tinha um elenco desequilibrado, porque alguns tiveram que parar por causa da Covid, outros obviamente que vieram da base, então estavam ainda num momento de adaptação ao profissional, e de repente a gente teve que fazer 2 jogos seguidos diante de Mirassol e de Retrô fora de casa, e aí é óbvio que eu não fiquei nem um pouco satisfeito, e acho que todo mundo que assistiu o jogo viu também a mesma coisa. Nós tivemos uma equipe desorganizada, desequilibrada, muito em cima daquilo que estava acontecendo no momento, né? Mas após 2 semanas de treinamento, eu tenho certeza que amanhã a gente já vai ver um time diferente. Um time com uma marcação mais forte, um time com uma posse de bola diferente, um time que seja... Todo técnico fala isso só antes, reativo, né? mas que proponha também o jogo todo, que seja um time vertical, que é a nossa ideia de jogo. Lógico que a sequência de jogos talvez interfira diretamente nisso. Hoje, diante do Guarani amanhã, nós temos hoje uma equipe que vem de 2 semanas de treinamento. Então você consegue tirar o máximo do jogador, porque há uma concentração muito forte em cima de alguns pontos que te tornam forte dentro do campo. Um ponto importante, contra o Guarani, titular. Ele já deixou claro, né? Pelo que ele está falando aí. Contra o Guarani vai ser o time que o torcedor vai se acostumar que agora é o time titular. Contra a Ferroviária na terça eu já não sei, porque aí quem tiver cansado provavelmente vai sair. Mas o jogo contra o Guarani amanhã vai ser o jogo em que o torcedor vai saber quais são os 11 agora na cabeça do Mancini. Ele não vai fazer um mistão. Então, jogando domingo, terça, sexta e possivelmente lá no outro domingo, certamente a gente tem que mexer na equipe. E aí a qualidade ela tende a cair. Então tem que ter também um olho de quem está enxergando e analisando essas mudanças e essa adaptação que a pandemia vem nos trazendo diariamente. Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Mancini. Boa tarde aos colegas que estão acompanhando a coletiva. Mancini, ontem na coletiva do Roberto e do Alessandro, eles disseram que eles estão muito satisfeitos com a resposta que os jovens da base estão dando nesse momento. Para você, a impressão é a mesma que está ali dentro do campo? E qual que é a principal dificuldade hoje de trazer esses jogadores para o principal? É equilibrar a força física com o pessoal que já estava no principal?
que você encontra de mais dificuldade nesse momento? Obrigado. Perguntei isso ontem para o Alessandro. Boa tarde, Alessandro. Não tenha dúvida que eu estou satisfeito também, né? A resposta do Alessandro, do Roberto, ela vai de encontro porque nós estamos aqui diariamente analisando juntos, falando sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro de campo. Pequena lição de português, desculpa, eu sou chato com isso. Vai de encontro é quando não corresponde. Vai ao encontro é quando corresponde. Então o Mancini falou o contrário, mas deu para entender. O dia a dia do clube, né? São atletas que é óbvio que quando eles saem da base e chegam no profissional há uma diferença, porque há uma diferença de estrutura, de ambiente. Então isso tudo acaba mexendo muito com o atleta. Então é natural que não só dentro de campo, mas também fora de campo ele tenha que se adaptar a uma nova realidade. Por exemplo, aqui no profissional nós temos o hábito de chegar muito tempo antes do treino e oferecer ao atleta o pré-treino, que é muito bem feito, com exercícios funcionais, com musculação, após o treino também. Isso é verdade. A academia do Corinthians é foda, pessoal. Eles tinham isso na base. Estrutura nós temos para isso, mas talvez haja uma diferença naquilo que é o dia a dia de cada categoria, né? E dentro de campo, é lógico que eu estou muito satisfeito, e inclusive tenho utilizado vários atletas, mas há necessidade que todo... Outra mentira, né? Ele não pode falar, mas ele não está muito satisfeito com os atletas da base, senão uns 5, 6 já seriam titulares, né? Ele mesmo falou que os atletas têm que se adaptar, que o profissional é diferente da base, alguns atletas precisam ganhar massa, né? Muscular, precisam aumentar o porte físico para aguentarem o tranco, né? Alguns chegam muito magrinhos no profissional. Agora ele fala que ele está muito satisfeito com os atletas da base. Se ele estivesse muito satisfeito, estava usando 5, 6 já no time titular, né? Está usando um como titular, que é o Varanda, o resto está entrando 5 minutos. Mas, enfim, o técnico não vai falar que não está satisfeito, né? Todo mundo tenha também de entender que essa mudança também gera adaptação dentro de campo. Alguns atletas estão se maturando fisicamente, então maturando é ótimo, adoro essa palavra. Distante daquilo que vão ser daqui a um ou 2 anos. Então este processo é um processo que é paralelo à parte técnica, ele vai adquirindo, que é o de suportar, de ter um pouquinho mais de força, de potência nas jogadas. E isso é só com a idade, só com o tempo e só com os jogos. Então, nós entendemos tudo isso, e eu espero que a torcida do Corinthians, a mídia de uma forma geral, ela entenda também que esses atletas podem ter alguns momentos de instabilidade, porque é natural, não só pela idade, mas da profissão. É natural que eles entrem, que eles joguem bem 1, 2 jogos ou 3 jogos, e aí caiam de produção. E para isso a gente tem um elenco recheado também de atletas. Tem um negócio que quando o time está encaixadinho, você colocar um moleque da base, ele vai bem em todo jogo. Quando o time, como o do Corinthians, não está encaixadinho, aí o Mancini tem razão. Você coloca um garoto da base, a pressão é tanta, né, do torcedor, da mídia e tal. Por exemplo, o Varanda. Ele começou muito bem. Aí começa a dar entrevista, começa não sei o que, às vezes o cara cai, joga uma partida mal e a mídia já cai em cima, a torcida já cai em cima, pô, uma porcaria, tem que sair e tal. Isso aí é complicado para o garoto da base, isso aí é verdade. Num time como o do Corinthians, que não está ainda pronto, é mais difícil você colocar garoto da base, isso eu dou razão para o Mancini. Mais experientes para que a gente possa... mesclar sempre que for necessário. A intenção não é buscar o sub-20 e botar no profissional. Não, é com calma fazer uma ótima passagem, porque ela nem sempre ela é um mar de rosas, às vezes ela é traumática, e você tem que ter tempo e paciência com todos os atletas. Mas o mais importante de se dizer é que esses atletas já mostraram lá na base e aqui no profissional durante as semanas de treinamentos, alguns já estão até alguns meses, que têm condições de entrar, vestir a camisa do Corinthians e dar resultado. Antes da próxima pergunta, convidamos todos os torcedores que nos assistem no YouTube a se inscreverem no canal oficial do Corinthians, clicando no botão vermelho abaixo.
Esse é o Olavo Guerra, um dos assessores do Corinthians, gente boa. Aproveito e peço também para se inscrever aqui no podcast Timão, botãozinho vermelho, igual disse o Olavo. Se inscreva no canal do Corinthians, se inscreva no podcast Timão também, que o canal aqui é muito legal, tá bom? Isso fortalece o Corinthians. Próxima pergunta do repórter Samir Carvalho, do Café do Setorista. Café do Setorista. Samir, que era do UOL. Boa tarde, Mancini, boa tarde a todos. Mancini, na entrevista que a gente acompanhou sua na Rádio Bandeirantes, você disse que alguns jovens não estavam demonstrando no treino, né, que poderiam ser titulares. E claro, eu nem vou contestar isso porque eu não estou aí dentro para acompanhar os treinamentos. A minha pergunta em cima dessa sua colocação é em relação ao Casares e também ao Jô, só que mais ainda em relação ao Casares. Porque ele, na minha opinião, ele mostrou nos últimos jogos, está muito... Ótima pergunta, eu só faria o contrário. Para mim seria mais ainda a respeito do Jô. Na sua opinião, se Casares e Jô têm... Se os caras da base não estão jogando, e o Jô? Ser titulares, né? E se eles vão ser... Ele foi no Casares, eu iria no Jô, mas o resto da pergunta é muito boa. Os dois, aliás, para essa partida contra o Guarani. Boa tarde, Samir. Vamos lá, ó. Sobre os jovens, é natural, nós temos 16, 17 ou 18, eu não me recordo bem, atletas que vieram da base. É natural que haja uma oscilação, é o que eu acabei de dizer. Então, nem sempre nós teremos todos os atletas que vieram da base em perfeitas condições técnicas, né? Então, essa oscilação, ela muitas vezes acontece pela idade e pelo momento diferente que eles estão vivendo, o ambiente diferente, né? Não foi isso que ele falou para Bandeirantes, né? Ele acho que até deve ter se arrependido da frase que ele usou, mas ele se expressou muito mal lá. Ele foi perguntado sobre o Xavier, né, se eu não me engano, sobre algum outro jogador, por que não jogava, e ele falou, se não tá jogando é porque treina mal. E isso não pega bem com os jogadores, né? O cara se esforça todo dia, lá do técnico falar assim, curto e grosso, não tá jogando porque treina mal. Agora ele deu uma contemporizada nessa resposta, mas ele se expressou mal na Bandeirantes. Às vezes alguns sentem mais do que outros, e esses que sentem mais têm uma tendência de saírem na frente. Sobre o Jô Casares, e isso eu estendo para todos os atletas mais experientes do Corinthians, todos eles sentiram o mês de março, que eu já falei que houve um desequilíbrio em termos de treinamento, porque nós tínhamos uma turma com Covid, uma outra turma menor, fazendo jogos importantes diante de Red Bull, de Palmeiras, de Ponte Preta. Então isso gerou um desequilíbrio no grupo, e é natural que eu tento... Como é que a escalação do Jô gerou um desequilíbrio se ele poderia ter tirado o Jô? Ou colocado o Jô em uma partida e na outra não? Colocado o Cauê, Léo Natel, qualquer um lá no lugar do Jô. Não, ele colocou o Jô como titular em todos os jogos, sendo que tinha opção, e agora ele fala que o Jô foi mal porque jogou muito. Aí uma inconsistência do Mancini, no mínimo. Que usar alguns atletas em exaustão, que esses atletas caíssem de rendimento. Eu não posso aqui, de maneira alguma... Então por que usar em exaustão? Falar injustamente, né? O Jô nos ajudou muito em alguns jogos, o Casares, o Luan, o Otero, enfim. Então hoje nós temos que dar para eles condições necessárias para que eles possam brigar em igualdade de condições com os mais jovens e poder entrar em campo e desempenhar. Eu tô criticando aqui, mas se eu fosse o Mancini eu falaria a mesma coisa, só deixar bem claro, né? Você não vai falar o Luan é uma porcaria, não ajudou em nada. Ele tá querendo ganhar os caras, né? Mas é óbvio que é mentira, né? O Luan ajudou muito. Ajudou no quê? Só se ele carregar as malas dos outros, né? E ajudar lá no vestiário, né? Fazer a limpeza, pegar os copinhos de café e jogar no lixo, porque dentro de campo ele não ajudou nada. Eu tenho certeza que após 2 semanas de treinamento, todos os atletas melhoraram, não só na parte física, como na parte tática. Então eu espero ver um Corinthians diferente, né? Não só você, Mancini. E eu disse isso na entrevista após o jogo do Retrô. Ele foi interessante em alguns aspectos, porque ele gerou oportunidades para muita gente que não vinha tendo oportunidade no Corinthians, e ele, de um outro lado, ele foi terrível com alguns atletas que tiveram que jogar uma sequência de jogos
difíceis, em campos ruins, e a gente foi lá, encarou e teve resultado, né? O mais importante é dizer que teve resultado. Então nós atingimos o nosso objetivo. Se a plástica não foi aquela que todos nós queríamos, e eu concordo com isso, dá para você entender. Dá para você esperar um Corinthians diferente a partir de agora, com tempo de treinamento, embora a gente também vá entrar numa sequência de jogos difíceis, mas ao menos a gente teve 2 semanas para parar, para respirar, para botar todo mundo em igualdade de condições dentro do elenco. É isso, pessoal. Deu os 15 minutos do vídeo aí. Falei as minhas opiniões, passei as minhas opiniões, as minhas impressões a respeito das respostas do Mancini. Foi uma entrevista bacana, né? Algumas coisas dá pra gente tirar. E espero que vocês tenham gostado desse react, né, que a gente fez, um negócio diferente, nunca tinha feito aqui no podcast Timão. Se vocês pedirem para eu fazer os outros 15 minutos da entrevista, prometo que eu faço, mesmo que seja hoje à noite, tá bom? Se vocês gostaram, dá um like aí, se inscreve no canal, vamos colocar bastante like nesse vídeo que fortalece o canal aqui, beleza, pessoal? E até amanhã, pré-jogo. Ah, voltou o futebol, tem pré-jogo amanhã, o jogo é às 8 contra o Guarani, o pré-jogo então começa às 6h30 da tarde, então amanhã, domingo, 6h30, tem pré-jogo aqui